Ok, muito bem, gente. A gente vai comentar rapidamente agora sobre as questões que caíram no caderno rosa do Enem 2022 na parte de inglês. São 5 questões e eu vou rapidamente comentar sobre cada uma delas e falar quais respostas seriam as melhores opções de acordo com a minha opinião, pela minha análise textual, certo? Então eu já tenho aqui uma cola do que eu vou falar. Deixa eu apagar isso aqui. Então essas aqui eu estava respondendo agora e essas são as alternativas que eu considero corretas. Caso você não queira assistir o vídeo inteiro para entender, aqui já estão as respostas que você precisa para o caderno rosa. Para as outras cores dos cadernos, basta você apenas identificar a questão, porque vai estar lá, só vai mudar o número que você vai achar essas questões. Então vamos lá, na primeira questão a gente tem um texto em que fala sobre Jane Austen, e ela compara, e ela está falando sobre como era a vida e o que era necessário para as mulheres e para pessoas solteiras terem para ser considerado importante ou algo do tipo. Então a gente tem aqui, 200 anos atrás, Jane Austen viveu em um mundo onde homens solteiros se enalteciam pela sua, pelos seus vastos estados. Já as mulheres solteiras esperava-se delas falar várias línguas, cantar e tocar piano. Em ambos os casos, era, claro, vantagem se você aparentasse ser bom, né? Fazer bem aquilo ali. Parecia bem para todo mundo. Então, aí o texto pergunta, quanto, quanto mudou de lá para cá, né? Quanto mudou? Então, aplicativos de namoro mostram de forma opaca as exigências do mercado de relacionamentos atual. Os usuários ruminate, agora não vou lembrar a tradução disso aqui, mas buscam longos e de maneira bem exigente, né? As fotos, eles escrevem suas biografias de maneira que atraia e segure, né? Essa palavra hook aqui quer dizer segurar a atenção das pessoas. E isso só no seu perfil. Aí, o que você procura num parceiro do futuro, no perfil dele, algumas coisas podem ser personalidade popular, um bom trabalho ou um carro legal. Essa é a pergunta, né? O que é que você procura? Aí esses aplicativos são um lembrete de atitudes elitistas, né, classistas, que a gente ainda adota, como a parte financeira, a parte estética, expectativas estéticas e a nossa demanda por parceiros potenciais. Aí a pergunta vem, o texto aborda relações interpessoais com o objetivo de... A gente tem que focar no que a pergunta quer, né? Quer saber qual é o objetivo do texto. A gente tem que problematizar o papel do gênero em casamentos modernos, apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros, comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas, discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos, valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes. O texto fala de maneira geral sobre vários aspectos que a gente vê nessas alternativas, mas a estratégia que eu uso geralmente é sair eliminando o que eu sei que com certeza não é. Então, por exemplo, o papel do gênero em casamentos, o texto não fala, então eu já eliminaria essa. A relevância da educação formal na escolha de parceiros também fala, mas eu não acho que seja o objetivo geral do texto ao falar sobre isso. Eu estou com a letra C aqui, comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. E eu me baseei nessa resposta com essa pergunta aqui, So how much has or hasn't changed? Então aqui ele faz um contraste, o texto. O que é que mudou de lá para cá? Então eu acho que é a alternativa C. Então discutir sobre como os aplicativos, o uso desses aplicativos não é o objetivo.
senão a introdução não seria falando sobre o que precisava antigamente. E a letra E, a importância da aparência física. Também fala sobre isso no texto, mas não é o objetivo principal, pelo que a gente vê na matéria da BBC aqui, escrito por esse Geller. Então é isso. Questão número 1, letra C. Questão número 2. Eu não vou focar tanto, né? Mas aqui fala sobre a trajetória de alguém que veio de Cuba, passou pela Espanha, depois foi importado. Olha só como o texto usa: importado para os Estados Unidos, significando que minha mãe, com 7 meses de gravidez, né, aconteceu isso. O resto da minha família chegou exilado de Cuba até Madrid, onde eu nasci. Ou seja, foi feito em Cuba, a criança foi feita em Cuba, mas ela nasceu mesmo foi em Madrid, certo? Menos de dois meses depois, eles emigraram mais uma vez e se estabeleceram em Nova York. E depois, mais tarde, em Miami, onde o personagem ou a pessoa do texto fala que foi criado e educado. Então, embora tecnicamente nós tivéssemos vivido nos Estados Unidos, a comunidade cubana foi culturalmente insular. Eu não vou saber traduzir aqui insular. Eu vou até pesquisar aqui. Insular meaning. Ignorant or uninterested in cultures. Então eles não se interessavam muito pela cultura. Ou desinteressantes. Então a comunidade cubana não era interessante em Miami durante os anos 70. Então juntos, né, por uma conexão, pelo trauma do exílio, eles ficaram ali. Então o que mais parecia que praticamente todo mundo era cubano, ou seja, por conta do trauma do exílio, todas as comunidades que se misturavam ali em Miami pareciam todos ser cubanos. Isso, os professores, os alunos, o mecânico, o motorista de ônibus, todo mundo. Aí o autor fala: eu não cresci me sentindo diferente ou sendo tratado como uma minoria ali. Então, algumas crianças que eram escolhidas para minha sala de aula eram aqueles com aquelas sardas e nomes engraçados, como Dawson ou Nile, não sei. Pronto, se a gente vê a trajetória dessa pessoa aqui falando, aí o texto pergunta, a questão pergunta: ao relatar suas vivências, o autor, que é esse blanco aqui, destaca ou seja, eu vou buscar só o destaque. Qual é o destaque maior? Porque provavelmente na questão a gente vai ter um pouco do que está no texto em cada alternativa, mas o destaque, né? Qualidade da educação formal em Miami? Não é esse o destaque. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos? Não é esse o destaque, apesar de falar que foi insular. Quer dizer que não era muito interessante para eles lá. Não é esse o foco, não, o destaque maior. Oportunidade de qualificação profissional também não foi esse o destaque. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Pode ser essa. E a última, fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Eu estou mais para a letra D, eu estava entre a letra D e a letra E, mas a letra E fala de comunidades estadunidenses. Por causa dessa nomenclatura estadunidenses, eu achei mais interessante a letra D, o cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Então, a comunidade cubana era que integrava todos os outros que foram chegando e parecia que todo mundo era a mesma coisa. E eles falam aqui, ó, it seemed that practically everyone was Cuban. Parecia que todo mundo era praticamente cubano. Então, letra D, questão 2. Letra C, a gente tem aqui o camaradinha falando sobre a biblioteca dele, né? Ó, agora que você é minha noiva, você nunca mais sai desse castelo. E ele fala bem um tom, né? Falando com exclamação. E a mulher fala: uau, essa sua biblioteca é incrível. Aí ele: além do castelo está uma parede alta, sem portão, e além dessa parede tem uma floresta profunda e escura, sem caminho. Aí a mulher responde:
Suponho que agora essa biblioteca seja minha também. Então agora estamos casados. Ou seja, parece que ela não está dando nenhuma importância ao que ele está falando aqui. Aí vem aqui, ó. The forest is crawling, ou seja, a floresta está cheia de lobos, ravenous, eu não vou lembrar agora o que é ravenous. Deixa eu ver aqui o meaning de ravenous. Provavelmente perigoso, algo do tipo, ó. Extremely hungry. Então, lobos famintos, ravenous, wolves, malignant birds, pássaros malignos e espíritos de viajantes mortos, antigos viajantes mortos, né? The spirits of long dead travelers. E a mulher responde, mais uma vez, desconectado completamente do que ele fala. Tantos livros, muitos livros. Eu não consigo acreditar na minha sorte. E ele segue. Quando o sol se põe, eu me transformo em uma besta selvagem que sai pela noite, consumido por uma terrível sede de sangue, né? Seized by a terrible bloodlust. Ou anseio de sangue, pode ser também. Aí ela fala, ok, vou ficar aqui e ler. Te vejo de manhã. Ou até amanhã de manhã. E é isso. Então, para a tradução que eu fiz aqui para vocês, a pergunta faz: nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Ou seja, aqui a gente está fazendo uma análise de personagem, tá? É uma coisa que está na BNCC, né? A gente aprender sobre análise da narrativa e analisar intenções, perfis de personagens. A gente tem aqui, ó, a revolta com a falta de sorte, que é uma pegadinha para essa parte aqui. Eu não acho que seja a letra A, ó, I can't believe my luck. Não, ela não está revoltada. B, gosto pela prática da leitura. Eu acho que é esse aqui, porque o tempo inteiro ela está focada nos livros e na biblioteca. E ela já pegou um livro aqui e já está começando. Letra C, receio pelo futuro do casamento. Ela não está nem aí para esse casamento, ela só quer saber dos livros. D, entusiasmo com os livros de terror. Ela não menciona gênero nenhum aqui. Então, apesar dela estar entusiasmada com os livros, ela não menciona o tipo de livro específico que ela se anima. Então, não é a letra D. E é rejeição a um novo tipo de residência. Ela não está nem aí de morar num castelo e nunca mais poder sair. Ou seja, ela está encarcerada, presa, né, que é a mesma coisa, redundante que eu falei, morando com um monstro, né, provavelmente um vampiro, uma besta, mas essa besta tem uma biblioteca, então para ela tá tranquilo. Então, letra B é a melhor opção para mim. E a questão 4, a gente tem esse poema aqui, é do site independent.co.uk, do Duffy, e ele fala o seguinte, ó, I tend the mobile now, like an introvert, with text are significant words. I will read your first, your second, your third. Look for your small XX, feeling absurd. The codes we send arrive with a broken cord. I try to picture your hands, their image is blurred. Nothing my thumbs press will ever be heard. Tá. Eu quero analisar o seguinte. Suponha que você não entendeu todas as palavras do poema, mas eu quero que você tente olhar para a questão aqui, ó. Nesse poema, o eu lírico evidencia, olha a palavra-chave aqui, ó, evidencia, e a segunda palavra-chave, um sentimento de. Então, vamos analisar, ó. A gente tem aqui, ó, eu tô aqui, ó, eu uso o meu celular, eu tô fazendo uso desse celular, aí ele compara como um pássaro ferido. Aí, ó, a gente tecla, as nossas palavras significantes ou significativas. Eu releio sua primeira, sua segunda e sua terceira. Procuro o seu pequeno XX, aqui que eu não entendi o XX, me perdoe, sentindo absurdo. Os códigos que enviamos chegam como um acorde quebrado, ou como uma corda, não sei. Acho que aqui é acorde. Vamos ver outros sentidos para chord. Ó, pode ser um grupo de notas, ou pode, então é um acorde mesmo, um acorde quebrado, um acorde mal feito.
Então, os códigos que enviamos parecem um acorde mal feito. Eu tento imaginar suas mãos, a imagem delas é ofuscada, é blurred, não é nítida. Nothing my thumbs press will ever be heard. Nada que os meus dedos apertam serão ouvidos. Então a gente vê o sentimento nas palavras o tempo inteiro de que o eu lírico não está feliz. Né? Ele está falando de como é que acontece, mas sempre trazendo algo negativo logo em seguida. Então o sentimento é contentamento com a interação virtual? Não. É a última coisa que eu já eliminaria essa. B. Zelo com o envio de mensagens? Não, a gente não vê ele mostrando um sentimento positivo pela forma que ele interage, não. C. Preocupação com a composição de textos? Não. A gente vê que ele tem uma preocupação aqui, mas não é o que evidencia o sentimento geral do texto. D. Mágoa com o comportamento de alguém? Não acho que seja mágoa não, porque ele leu o primeiro, o segundo, o terceiro, então a pessoa está enviando coisas para ele, né? Então eu não acredito que seja comportamento. Eu estou optando pela letra E aqui, ó. A insatisfação como uma forma de comunicação, ou seja, a forma de comunicação virtual não agrada o eu lírico desse poema. É a melhor opção aqui. E a questão 5. A visão adolescente das redes sociais, ou da rede social. Então, é aqui especificamente sobre o Instagram. Aqui no primeiro parágrafo ele explica, né, o que é o Instagram. O Instagram é feito de fotos, consiste em fotos e vídeos. Tem uma página inicial que mostra os posts, né, dá o highlight dos posts das pessoas que você segue. E uma aba de Explorer que oferece posts de outras contas ao redor do mundo. E a sua única página com uma aba de notificação para mostrar quem gosta e comenta seus posts. Até aí tranquilo, né? Aí fala, it has some downsides though. Então, por outro lado, há alguns lados negativos. É conhecido por fazer pessoas se sentirem inseguras ou para baixo sobre si mesmas por conta da plataforma, porque a plataforma mostra os highlights da vida de todos, enquanto raramente mostra a parte negativa dessas vidas. Isso pode fazer com que alguém se sinta que a vida deles não está indo bem, tão quanto a vida dos outros, contribuindo para o aumento do índice de ansiedade ou depressão em muitos adolescentes hoje. Então, há um desejo por trás de tudo isso, por aceitação, pelo número de curtidas ou seguidores que alguém tem. Então, aí aqui essa questão aqui ela vai trabalhar a habilidade das habilidades e competências, aquela habilidade que vai falar sobre associar vocábulos com outros temas e tal. Então, a gente tem aqui, oferecer recursos de fotografia, não é o objetivo não é o uso da palavra downsides no contexto aqui. Divulgar problemas dos usuários poderia ser, mas o texto especifica um pouco mais que problemas são esses, então não tem como ser a alternativa B. A C, estimular a aceitação dos seguidores, não é isso que a palavra downsides evidencia aqui. D, provocar ansiedade nos adolescentes, tá? Mas para essa aqui, a alternativa que eu escolheria seria essa, porque primeiro, o título do texto já começa falando que é a visão de um adolescente sobre a rede social. O título já dá essa dica. Segundo, aqui fala sobre contribuir para o crescimento dos índices de ansiedade ou depressão em muitos adolescentes hoje. Então, a letra D é a melhor alternativa. A letra E, não preciso nem comentar, aproximar pessoas ao redor do mundo. Não, aqui é uma crítica, não é falando bem do Instagram. Então é isso, gente. Essas foram as questões, as respostas do Caderno Rosa do Enem 2022, com os comentários
de Lenilson Carneiro. Espero que vocês se beneficiem desses comentários e dessas análises. Perdão pelas traduções que eu precisei fazer, a gente não é um dicionário ambulante, mas a gente tem a fluência para poder ajudar vocês no que precisarem. See you, take care, bye bye.